Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre o compartilhamento de notícias falsas na internet e as consequências jurídicas desse ato. Acompanhe uma discussão sobre o uso de botox em procedimentos estéticos realizados por dentistas. Saiba como assegurar que a criança recém-nascida já saia da maternidade com o registro civil. Entenda o que é a carteira de nome social e os requisitos necessários para emitir o documento. E mais, o JQ conta a história das comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor os seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Registrar o filho recém-nascido ainda na maternidade. É isso que as unidades interligadas de registro civil oferecem. Essa iniciativa recebeu o Prêmio Direitos Humanos 2015 do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, na categoria Acesso à Documentação Básica. O trabalho é mais uma parceria do TJMG e vem alcançando números expressivos. O projeto das Unidades Interligadas de Registro Civil teve início em 2013. Mas tem gente que só descobre o serviço no hospital. Até então eu não sabia, né? Aí fiquei sabendo aqui depois pelos funcionários aqui dessa iniciativa. A iniciativa atende a um provimento do Conselho Nacional de Justiça e permite que o bebê seja registrado antes mesmo que a mãe receba a alta da maternidade. Pós-parto, a paciente no seu leito vai ter uma funcionária do hospital que vai até ela para preenchimento da declaração de nascido vivo e orientação sobre a documentação e horário de funcionamento do setor de registro. Esse pai ele vai até o setor de registro, onde eu vou atendê-lo para verificar todos os dados da declaração de nascido vivo, todos os documentos dele necessários para o registro. Ivan tinha em mãos os documentos e em menos de uma hora ele e Kellen já estavam com a certidão do filho. O Hospital Sofia Feldman foi a primeira unidade a aderir ao projeto. Hoje, são 50 unidades interligadas em Minas Gerais. Esta é uma iniciativa que envolve maternidades, entidades de classe, registradores civis e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que exerce função tripla. O Tribunal de Justiça está neste projeto desde o início, inicialmente com a normatização do funcionamento das unidades interligadas, o que veio no Código de Normas do Provimento 260 da Corregedoria. Em seguida, fiscalizando, supervisionando a parte de informática do sistema que é possível operacionalizar o projeto. Também conscientizando os juízes e diretores do foro para a adesão dos registradores civis de pessoas naturais. O que mais justificaria o empenho da Justiça num projeto como esse? O empenho da Justiça justifica-se exatamente para erradicar o subregistro ou registro tardio. Com isso, as pessoas, antes de sair do hospital, já registram seus filhos, já tem um documento básico inicial, que é a certidão de nascimento. Isso é muito importante até para o controle de natalidade do Brasil. Já são mais de 128 mil crianças registradas nas unidades interligadas. De acordo com a ADMA, o número poderia ser ainda maior, caso os pais atentassem mais aos próprios documentos. E isso dificulta porque a mãe vem para a maternidade sem o documento necessário ou até mesmo em condições de uso. Certidão de casamento, certidão de divórcio. Imaginam-se que depois que separou, ela é solteira. E, na verdade, não é. O estado civil dela é diferente. Então, ela precisa comprovar esse estado civil para que consiga fazer esse registro de nascimento do bebê. Então, é ficar atento aos documentos, porque uma oportunidade dessas não dá para ignorar. Muita praticidade, viu? Facilita a vida do ser humano. O Justiça em Questão abre um canal direto para esclarecimento de dúvidas jurídicas. É hora do Aulão de Direito. Meu nome é Marcos Araújo, eu sou aluno do primeiro período do Direito Integral da Escola Superior do Helder Câmara e eu gostaria de saber a diferença entre bloqueio e penhora de bens. Caro estudante, essa pergunta é muito pertinente porque o bloqueio de bens ele também pode ser chamado de penhora online. O bloqueio, na verdade, ele é feito só pelo juiz, pessoalmente pelo juiz, em direção à conta bancária da pessoa que está sendo, vamos dizer assim, bloqueada, entre aspas. O valor fica bloqueado, ou seja, ele não pode ser transferido da conta, fica imobilizado esse valor. Então esse bloqueio, essa penhora online, ela só se dirige a um valor financeiro, a conta bancária.
A penhora não, a penhora é um instrumento tradicional do processo civil e ela se dirige, ela tem todo um procedimento, tem que ser levado ao oficial de justiça e ela pode ser penhorado bens, dinheiro, pedras, móveis. A penhora ela é mais ampla, ela é um passo, vamos dizer assim, ela faz parte da execução, do processo de execução antigo, que hoje a execução é direta. A penhora, digamos assim, é uma forma, e o bloqueio é uma forma de penhora, porque o bloqueio nada mais é do que um trancamento do valor no banco. Posteriormente, esse bloqueio do banco é que o dinheiro poderá ser transferido para uma conta judicial, mas o bloqueio ele permanece na conta do próprio cidadão, o valor que está impedido de ser movimentado. E você pode sugerir o tema para o Aulão de Direito. Entre em contato conosco pelo e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br e saiba como participar desse quadro. No próximo bloco, acompanhe uma discussão sobre o uso de botox em procedimentos estéticos realizados por dentistas. E entenda o que é a carteira de nome social e os requisitos necessários para emitir o documento. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Médicos e dentistas estão em lados opostos. A discussão é sobre qual desses profissionais estaria mais capacitado para a aplicação de preenchedores faciais, como o famoso botox, em procedimentos estéticos. Segundo o censo 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 2 anos, a busca por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390%. Nathalie é cirurgiã dentista e biomédica e nos contou quais os procedimentos mais procurados pelos pacientes nos últimos tempos. Seria uma rinomodelação, que é levantar da ponta do nariz, alinhar o nariz sem cirurgia plástica e, claro, a toxina botulínica, o Botox. Além de clínicas como a da doutora Nathalie, outra opção para procedimentos estéticos seria buscar um cirurgião plástico e escolher algum que estivesse capacitado. Só que a palavra capacitação se tornou a base de uma disputa judicial envolvendo médicos e dentistas. A pedido da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte proibiu a aplicação de toxina botulínica e ácido hialurônico para fins estéticos por dentistas. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais apoiou a decisão. Primeiro porque a lei que regulamenta a profissão do odontólogo não permite que ele faça atividades que estejam, procedimentos que estejam fora do aparelho, das ações do aparelho mastigatório. Então, o procedimento estético facial pela utilização do Botox não tem a ver com a atividade específica do odontólogo, do dentista. Nathalie acredita que a formação acadêmica dos profissionais da odontologia oferece totais condições para a realização desse tipo de procedimento. Quando eu comecei a cursar odontologia, eu cheguei em casa uma vez e falei com meu pai. Falei assim, pai, tem 2 anos que eu estou na faculdade, até hoje eu não estudei dente. Então, a gente se aprofunda muito na face e no pescoço. O Conselho Regional de Odontologia da capital mineira questiona o que seria um procedimento estético. De acordo com Alberto, o bem-estar físico, o estético e o mental são inseparáveis quando se fala em saúde. Separar a estética da saúde é um campo muito perigoso. Porque se o cirurgião dentista, se a pessoa tem umas rugas aqui, se ela disser, estou sentindo dor de cabeça, e o cirurgião dentista aplicar o Botox, parou a dor de cabeça. Está dentro do quê? Tratamento terapêutico. Só que aí esteticamente ficou bonito. O ato médico define no artigo 4º que a execução de procedimentos invasivos, sejam terapêuticos ou estéticos, é atividade privativa dos médicos. Itagiba afirma que pode ser um risco se submeter a um procedimento realizado por alguém fora da área da medicina. Não está na área do dentista, absolutamente, né? E segundo, porque ele não está tecnicamente habilitado para reverter os possíveis efeitos decorrentes da utilização inadequada da toxina botulínica. Os dentistas, por sua vez, afirmam atuar em toda a região da face há décadas. Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente de moto
e quebrar o rosto, quebrar a órbita, que a gente fala, que é essa cavidade do olho, se quebrar aqui em cima, o cirurgião dentista já trata isso há mais de 40 anos, dentro da lei. Aí o questionamento é, o cirurgião dentista recupera, abre e muitas vezes o acesso a essa cirurgia é pela cabeça, é por cima. Então ele descola tudo isso aqui, conserta do jeito que precisar e volta todo o tecido. Se o cirurgião dentista pode trabalhar internamente, trabalhar no externo também é área. Então é uma área comum. Nessa polêmica, uma coisa é certa: a sociedade precisa escolher bem o profissional para não se expor a qualquer risco. Chegou a hora de mais um passeio pelo estado. Vamos viajar para Betim e conhecer o trabalho da Justiça Mineira na comarca. Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade é um dos destaques econômicos de Minas Gerais e cresceu rapidamente devido ao comércio e às indústrias. Entre o início dos anos 80 até hoje, a população aumentou mais de 5 vezes. O grande número de habitantes de Betim, mais de 400 mil, traz desafios ao judiciário mineiro. O Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o SEU, implantado em Betim em fevereiro de 2017, informatiza os processos de execução penal. Assim, os cálculos para concessão de benefícios aos presos são gerados automaticamente. Um dos principais resultados do SEU é a redução da superlotação das prisões. A comarca de Betim também apoia iniciativas que promovem a educação e a cultura. O Expresso Coinge é um exemplo. O projeto é administrado pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG e busca a inclusão social de meninos e meninas que estão em instituições de acolhimento. O Expresso Coinge é responsável por proporcionar o acesso dos jovens a eventos artísticos, esportivos e recreativos. As visitas favorecem o desenvolvimento de crianças e adolescentes, antes excluídos da cena cultural. O governo de Minas Gerais publicou no Diário Oficial do Estado o decreto número 47.306. O texto institui a carteira de nome social para travestis e transexuais em todo o território mineiro. O coordenador especial de políticas de diversidade sexual, Douglas Miranda, conversou comigo sobre a emissão do documento. Veja. Douglas, o que é exatamente essa carteira de nome social? Quem pode solicitar esse documento? Ótimo. A carteira de nome social ela foi um debate que se teve com o governador do estado de Minas Gerais para fazer com que a carteira ela fosse um instrumento que legitimasse travestis, transexuais, tanto homens quanto mulheres trans, para reconhecer o seu nome social. Porque a principal barreira hoje é o nome nos estabelecimentos públicos de atendimento, que é diferente da carteira de registro civil, que é pela certidão de nascimento, quando os pais dão o nome para a gente. Então esse é o intuito do governo do estado, criar essa carteira de nome social para respeitar esse nome dessas pessoas. Quem pode solicitar esse documento? Travestis, mulheres transexuais e homens trans que ainda não retificaram o seu nome na justiça. O que é retificar? É levar comprovações, provas ao Tribunal de Justiça para fazer com que retifique o seu nome pelaquele que ele socialmente é reconhecido. E quais informações vão constar nesse documento? Olha para você ver, vai ser fotografia, a sua digital, a filiação, o número do RG, CPF e a data de nascimento, que é muito próxima à carteira de registro civil que a gente já tem hoje. Que é o intuito do Instituto de Identificação da Polícia Civil foi tentar fazer uma aproximação para não desqualificar e fazer com que aquela carteira fosse recebida de forma preconceituosa. Em quais situações essa carteira de nome social pode ser apresentada e em quais ela não teria validade? Claro, qualquer espaço da administração pública estadual. Vou dar um exemplo. Quando a Polícia Civil aborda o cidadão na rua, ele retira a carteira de nome social e apresenta. Lá o policial vai digitar, vai ver os dados dele, tudo direitinho e pronto. No Hospital Eduardo de Menezes, que é da Rede FEMIG, também ele pode apresentar e vai ser atendido pelo seu nome social. Quando vai procurar a cidade administrativa, nas recepções, para fazer alguma visita, alguma coisa, pode se apresentar. Cadastrando como aluno na escola estadual, pode também apresentar a carteira de nome social. Agora, locais que a gente gostaria de fazer esse debate.
Todos os órgãos que são ligados aos municípios têm que ser regulamentados também junto aos municípios. E também iniciativa privada. Vamos supor, você vai a uma boate que pede identificação lá para você ver se você é maior de 18 anos, você pode entrar. A gente gostaria e vem fazer esse debate com a iniciativa privada para ela também respeitar essa carteira de nome social. Qual seria a importância desse novo documento para as pessoas trans? A principal barreira que tem de identificação é o nome. No momento que o governo do estado ele reconhece o nome social através desse decreto, através dessa carteira, ele está rompendo a principal barreira do preconceito e do estigma social, que é o nome, fazendo com que as pessoas consigam entrar para acessar as políticas públicas. Então, para deixar isso bem claro, como é que vai funcionar a expedição dessa carteira? A expedição da carteira ela ainda está no prazo de 120 dias, que a chefia de polícia tem para emitir uma resolução de como vai ser toda a regulamentação da emissão dessa carteira, mas eu já posso adiantar que qualquer cidadão travesti, mulher trans e homem trans deve primeiro ter a sua carteira de identidade, que é aquela ainda que você tem sua certidão de nascimento. 2 fotos, mais alguns documentos que vão ser listados, comprovante de residência, entre outros, levar a uma unidade de atendimento integrado, que é fácil de saber. Um exemplo, aqui no centro da cidade, as UAIs da Praça 7, e entre outras cidades que também tem prédios da UAI, procurar um guichê, apresentar e emitir a sua carteira. Ok, muito obrigado pela sua ajuda. Eu que agradeço. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o compartilhamento de notícias falsas na internet e as consequências jurídicas desse ato. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Cada vez mais, usuários de sites e redes sociais vêm sendo enganados pelas fake news, as notícias falsas. Elas são produzidas e compartilhadas de forma irresponsável. O compartilhamento dessas matérias tem inúmeras consequências negativas e pode originar processos nas esferas civil e criminal. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Mulher com deficiência que pede esmola seria rica e gasta o dinheiro em passeios na praia. Mulher assassina crianças para fazer ritual de magia negra. Morre artista famoso de rede de televisão. Casal sequestra crianças na porta de escolas. Mas o que é real e o que é mentiroso? Bom, a maioria das pessoas não se preocupa em fazer essa pergunta antes de reproduzir esses conteúdos, o que pode implicar o cometimento de crimes. Como o foco é a informação, a princípio nós podemos ter diversos tipos aplicáveis. Inicialmente os crimes de ofensa, os crimes de ameaça, né? E daí vai. Tudo que enrola, tudo que engloba a questão da informação mal utilizada com efeitos danosos, a gente tem que verificar se existe um tipo penal. Computadores e celulares conectados à internet e com acesso livre às redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Com toda essa tecnologia à disposição, o internauta deixou de ser apenas receptor de notícias publicadas por mídias oficiais e passou também a produzir e compartilhar conteúdos. Bem, o artigo 5º da Constituição garante o direito à liberdade de expressão. No entanto, é preciso responsabilidade para fazer uso consciente desse benefício. É uma liberdade que se tem, mas uma liberdade limitada. Eu não posso confundir essa liberdade com libertinagem. Eu não posso ultrapassar os limites da lei. Eu não posso usar da liberdade de expressão e agravar com o cometimento de injúria, de calúnia, difamação. Então nós temos que ter esse cuidado. Então por isso que eu afirmo que a norma não é absoluta. Os efeitos negativos do mau uso desse direito podem ser danosos. Em 2014, uma moradora do Guarujá, em São Paulo, foi vítima de notícias falsas e acabou sendo linchada por populares que acreditaram que ela assassinava crianças para fazer rituais de magia negra. As consequências legais podem ser aplicadas em quem produz e também em quem compartilha essas notícias.
quem compartilha pode também ser incriminado. Então, se vocês não validam essa informação antes, podem estar concorrendo no mesmo crime, na medida, na proporção em que colaboraram para a prática desse ilícito, divulgando, e de uma maneira que talvez você desconhecesse. É possível pesquisar se alguns fatos são verdadeiros. Alguns sites foram criados só para apurar essas polêmicas disseminadas na internet. Em 2002, o analista de sistemas Gilmar Lopes criou o E-Farsas, que pesquisa e desmente as fake news. Ele dá dicas de como as pessoas podem reconhecer e evitar a divulgação de conteúdos falsos. A primeira coisa que o internauta tem que fazer é verificar a origem daquela notícia. É um site de confiança, é um site conhecido que está dando aquela notícia, ou são esses sites que já estão acostumados a espalhar notícias falsas? Além disso, um boato digital, uma fake news, geralmente não é datada. Então ela pode voltar a circular depois de alguns anos como se fosse algo recente. Os objetivos dessas produções falsas são vários. Além do interesse pessoal de destruir a imagem de uma pessoa, político, celebridade ou empresa, um outro foco da fake news é o lucro econômico e o sucesso midiático. Alguns youtubers criam títulos falsos com mentiras e ataques reais a celebridades, para conquistar visualizações e assim ganhar dinheiro e seguidores com a quantidade de acessos. Empresas também lucram com publicações patrocinadas e até mesmo alguns veículos de mídias oficiais divulgam notícias falsas por falta de apuração ou por interesses duvidosos. A pessoa física ou jurídica vítima desse tipo de ataque deve agir de forma a preservar as provas para uma eventual busca de reparação na justiça, já que, de acordo com o Marco Civil da Internet, a retirada do conteúdo deve ser feita por uma liminar expedida pelo juiz. Há um efeito errado que acontece com a vítima, que muitas vezes, ao receber aquele conteúdo, ela toma essa atitude imediata de apagar. Não sei se ela quer, com isso, enfim, negar o fato. Só sei que esse é o procedimento mais equivocado que pode ter, porque a internet não é escrita a lápis. Então, todos os registros eletrônicos são extremamente valiosos para que a gente possa analisar todos os vestígios que a gente tem de identificação de autoria, de tempo, hora que esse ilícito foi praticado. A vítima pode ser indenizada pelos danos materiais ou morais causados por essa conduta. O agressor pode ser condenado nas esferas civil e criminal. Isso é muito importante para que todo mundo que esteja nos assistindo agora fique atento, cuidado em repassar notícias, cuidado com a rede social. A rede social é importantíssima, eu acho. Por exemplo, é o aniversário de um amigo, eu uso o Zap para cumprimentá-lo, eu uso o Face para cumprimentá-lo, o Twitter. Tem uma notícia importante, discutir um assunto nos grupos é importante, mas banalizar a rede social que não pode. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.